Você está deitado na cama às 3 da manhã. Amanhã tem uma reunião importante. Você já ensaiou o que vai dizer umas 20 vezes, mas sua mente não para. E se você esquecer o ponto principal? E se alguém fizer uma pergunta que você não sabe responder? E se todos perceberem que você não é tão competente quanto fingiram acreditar? Você vira para um lado, vira para o outro, pega o celular, rola feeds que não significam nada, volta a deitar, e a dúvida continua ali, sentada no seu peito como um peso que nunca sai. Você não dorme, chega na reunião cansado, e adivinha? A dúvida estava certa. Você trava, você gagueja, você confirma exatamente o que sua mente passou a noite inteira te dizendo. Isso te soa familiar? Claro que sim, porque você não está sozinho nessa prisão. A maioria das pessoas vive assim, reféns da própria mente, escravos de um discurso interno que repete derrotas antes mesmo delas acontecerem. Prisioneiros de julgamentos automáticos que transformam possibilidades em catástrofes. E o pior, você sabe que isso te paralisa, mas não sabe como reprogramar. Hoje isso muda, porque eu vou te mostrar exatamente como transformar dúvida em certeza. Não uma certeza mística baseada em pensamento positivo vazio, mas uma certeza prática construída através de ações repetidas, hábitos disciplinados e uma mente reprogramada para responder ao invés de reagir. Uma certeza que te faz levantar e agir mesmo quando tudo dentro de você grita para ficar parado. Existem 9 estratégias práticas que vão reprogramar sua mente do zero. Estratégias testadas há 2000 anos pelos estoicos e validadas pela neurociência moderna. Estratégias que funcionam hoje, agora, no seu trabalho, na sua casa, nas suas relações. E você vai aprender cada uma delas nos próximos minutos. Mas primeiro, preciso que você entenda uma verdade brutal, que a maioria das pessoas passa a vida inteira evitando. A verdade é esta: o que te trava não é falta de talento. Não é falta de oportunidade. Não é falta de sorte. O que te trava é o piloto automático da sua mente. São julgamentos instantâneos que você aceita como verdades. É um discurso interno que repete derrotas como se fossem profecias. É a sensação de que as coisas simplesmente acontecem com você e você não tem poder nenhum sobre elas. Mas você tem. Você sempre teve. O problema é que ninguém te ensinou a usar esse poder. Ninguém te ensinou que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Um espaço onde você pode escolher. Um espaço onde mora a sua liberdade. E esse espaço não aparece magicamente. Ele precisa ser construído com prática, com treino diário, com pequenos atos repetidos que vão se transformando em novos padrões mentais. Epicteto era escravo. Ele não escolhia onde dormir, não escolhia o que comer, não escolhia se seria espancado hoje ou amanhã. Mas ele descobriu algo revolucionário. Ele descobriu que existe uma coisa que ninguém pode tirar de você: sua capacidade de escolher como interpretar o que acontece. Essa é a única liberdade verdadeira, e ela está disponível para você agora mesmo. Marco Aurélio não governou Roma sozinho. Ele tinha um círculo de conselheiros, filósofos, estrategistas, pessoas que o desafiavam a agir quando ele queria adiar. Você acha que ele teria conquistado o respeito do império procrastinando? Não. Ele evoluiu porque escolheu um ambiente que o forçava a executar. E é exatamente por isso que existe um grupo exclusivo no WhatsApp. Se você se sente travado na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a superar a procrastinação e transformar seus sonhos em realidade. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de absorver o que vem a seguir, porque o próximo insight vai te fazer questionar tudo o que você acreditava sobre sua própria mente. A maioria das pessoas vivem no piloto automático. Algo acontece e elas reagem. Não respondem, reagem. Como se fossem máquinas programadas há 20 anos e ninguém nunca atualizou o software.
Um comentário atravessado dispara raiva. Uma crítica dispara vergonha. Um imprevisto dispara pânico. E você acha que isso é natural, que é assim que as coisas funcionam. Mas não é. O que acontece, na verdade, é isto. Seu cérebro foi programado para economizar energia, então ele usa atalhos, padrões gravados. Quando algo similar acontece, ele busca no arquivo mental como você reagiu da última vez e repete. Isso foi útil quando você era criança e precisava aprender rápido para sobreviver. Mas hoje esses padrões só amplificam seu sofrimento. Por que você tem medo de falar em público? Porque quando você tinha 7 anos, falou algo na sala de aula e alguém riu. Seu cérebro gravou: falar na frente de pessoas é perigoso. E desde então, toda vez que você precisa falar, o cérebro dispara o alarme. Mesmo que hoje você seja adulto, mesmo que aquela situação tenha sido isolada, mesmo que não faça mais sentido nenhum. Reprogramar sua mente é atualizar esse software antigo, é ensinar seu cérebro que aquele padrão não serve mais, é criar novos circuitos neurais através de práticas repetidas. E isso não acontece lendo frases motivacionais no Instagram. Isso acontece quando você treina deliberadamente novas respostas até elas se tornarem automáticas. A primeira estratégia é treinar o julgamento. Imagine sua mente como um tribunal. Algo acontece e entra como testemunha. Entre a testemunha e a sentença, existe o juiz. Esse juiz é seu julgamento. E ele costuma ser precipitado. Ele sentencia antes de ouvir todos os fatos. Ele se baseia em suposições, em medos antigos, em narrativas que você nem sabe de onde vieram. Treinar o julgamento é ensinar esse juiz a pausar, ouvir e decidir com base em provas reais. Você recebe uma mensagem do chefe às 6 da manhã. Precisamos conversar. Pronto, seu cérebro já escreveu o roteiro completo do filme. Você vai ser demitido. Você não vai conseguir pagar as contas, sua família vai te julgar, você é um fracasso. Tudo isso em 3 segundos. Mas o que aconteceu de fato? Uma frase de 3 palavras, sem tom, sem contexto, sem nada além de pixels na tela. Sua interpretação acrescentou cena, trilha sonora e final trágico. Você criou um filme de terror baseado em absolutamente nada. E agora vai passar o dia inteiro sofrendo por um cenário que existe só na sua cabeça. Isso é julgamento automático, e ele te destrói diariamente. Treinar o julgamento é criar um filtro entre o fato e sua reação. É aprender a pausar e perguntar: o que eu sei com certeza? O que eu estou supondo? Qual é a interpretação alternativa mais provável? Não é negar que coisas ruins acontecem. É parar de criar coisas ruins que não aconteceram. Faça isso agora. Respire 3 vezes. Conte até 3 em cada inspiração. A respiração cria espaço físico entre a emoção e a resposta. Agora pense em algo que te deixou ansioso recentemente. Nomeie o pensamento automático em voz baixa. Estou pensando que vou fracassar. Só isso. Nomear já diminui o poder dele. Agora pergunte: quais são os fatos observáveis? O que eu sei com certeza? O que eu estou supondo sem provas? E então, escolha uma interpretação alternativa plausível. Não invente fantasia, apenas considere outra possibilidade real. Talvez o chefe só queira esclarecer uma tarefa, talvez ele tenha uma oportunidade para você, talvez seja algo completamente irrelevante. Quando você faz isso repetidamente, seu cérebro começa a entender que existe escolha, que você não é refém da primeira interpretação que aparece. E com o tempo, essa pausa se torna automática. Você treinou um novo padrão. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo, não para mim, para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora, vamos mais fundo. A segunda estratégia é reformular o discurso interno. Sua linguagem interna é o software que dirige suas ações.
Se ela está escrita em termos de sentença final, você programa mais fracasso. Eu sou incompetente. Eu sempre estrago tudo. Eu não consigo. Essas frases não são verdades, são comandos que seu cérebro obedece, e ele obedece porque você repete elas 1000 vezes por dia. Pense no espelho. O espelho não mente, mas ele só reflete o que você coloca na frente dele. Se você vai ao espelho com a roupa suja da autocrítica destrutiva, verá sujeira. Se você vai com frases que abrem possibilidade, verá caminhos. A diferença não é semântica, é operacional. A forma como você fala consigo determina o que você faz. Você erra uma entrega no trabalho. Na sua cabeça vira: sou incapaz. Essa frase fecha todas as portas. Ela transforma um evento isolado em uma identidade permanente. Agora, experimente reformular. Cometi um erro. Vou revisar o que faltou. Vou pedir feedback. Vou ajustar para a próxima vez. Vê a diferença? A nova frase orienta a ação. Ela te diz o que fazer. Ela te mostra que erro não é identidade, é informação. E informação pode ser usada para melhorar. Mas você só consegue isso se trocar as frases que repete. E trocar frases exige consciência e repetição deliberada. Faça o seguinte agora. Liste mentalmente as 3 frases negativas que você mais repete para si mesmo. Não julgue, apenas observe. Eu não sou bom o suficiente. Eu sempre falho. Ninguém me leva a sério. Agora, para cada frase, crie uma alternativa em processo. Eu não sou bom o suficiente, vira. Eu estou aprendendo e vou praticar 20 minutos por dia. Escolha uma dessas novas frases como âncora. Repita ela 3 vezes agora em voz baixa. Frases úteis. Ainda estou aprendendo. Eu não sou o erro, sou a construção. Eu escolho agir no que depende de mim. Pegue uma e use ela como mantra durante o próximo pequeno trabalho que você fizer. Repare como o tom muda suas escolhas. Isso faz sentido na sua vida? Comenta aqui. Eu leio todos os comentários. A terceira estratégia é assumir responsabilidade. Responsabilidade não é culpa. Culpa paralisa. Responsabilidade empodera. Quando você assume responsabilidade, você reconhece que parte do resultado depende de você. E se depende de você, você pode fazer algo. Você para de ser vítima e vira agente. Você para de esperar que o mundo mude e começa a mudar sua resposta ao mundo. Epicteto ensinava algo simples, mas revolucionário. Existem coisas que dependem de você e coisas que não dependem. Suas escolhas dependem. Suas ações dependem. Seus julgamentos dependem. Mas opiniões alheias não dependem. O tempo não depende. O passado dos outros não depende. E gastar energia com o que não depende de você é desperdício puro. Imagine uma casa com várias portas. Sua energia é a chave. Você escolhe quais portas abrir e quais trancar. Gastar tempo tentando abrir portas que não são suas é perder a chave, é esgotar seu recurso mais valioso em algo que nunca vai te dar retorno. Você reclama do trânsito e sente que o dia foi perdido. Assumir responsabilidade não é negar a frustração, é reconhecer. Não controlo o trânsito, mas controlo meu horário, meu preparo e minha reação durante a espera. Talvez isso signifique sair 15 minutos antes. Talvez signifique ouvir um podcast que te desenvolve enquanto espera. Talvez signifique usar o tempo para planejar o que será feito ao chegar. Escolha agora uma área onde você costuma culpar o contexto. Trabalho, relacionamento, finanças, saúde. Pergunte o que realmente depende de mim aqui. E então, escreva uma ação concreta que depende só de você. Nada grandioso, apenas um passo replicável. Responder um e-mail até o fim do dia. Anotar 3 prioridades toda manhã. Caminhar 10 minutos após o almoço. E então, coloque essa ação no seu calendário hoje, porque responsabilidade sem calendarização vira intenção vazia, e intenção sem ação é auto-engano. Você não está assumindo responsabilidade quando concorda que deveria fazer algo. Você está assumindo quando agenda e executa.
Seu cérebro absorve o ambiente como uma esponja absorve água. Se você convive com pessoas que procrastinam, você procrastina. Se você convive com pessoas que deixam tudo para depois, você deixa tudo para depois. Não é falta de força de vontade, é biologia. Neurônios espelho, psicologia social, efeito camaleão. Você se torna aquilo que você observa repetidamente. Sêneca sabia disso há 2000 anos quando disse: associe-se com pessoas que o tornem melhor. Se você se sente travado na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a sair da estagnação. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo, mas guarde esse link. Você entra depois de terminar este vídeo, porque o que vem a seguir vai mudar como você enxerga a disciplina. A quarta estratégia é usar a força interna. Muitas pessoas acreditam que força é a ausência de dor, mas é exatamente o contrário. Força verdadeira é continuar movendo-se apesar do desconforto. É agir mesmo que tudo dentro de você grite para parar. É reconhecer que você já superou coisas difíceis antes e pode superar de novo. A força interna não aparece em momentos de paz. Ela aparece quando você lembra do que já construiu. Marco Aurélio escrevia nas Meditações que não controlamos tudo, mas controlamos a maneira como respondemos. Sua força interna é essa alavanca. Ela já existe, sempre existiu. Muitas vezes está soterrada por hábitos que consumiram sua confiança, mas ela está lá, e você pode acessá-la quando quiser. Pense na sua vida como um navio. O que se vê na superfície são as ondas, emoções, opiniões alheias, pequenos contratempos. Mas o que mantém o navio é o casco, aquilo que você construiu ao longo dos anos, rotinas, valores, pequenos triunfos acumulados. Se você lembrar do casco, responde com firmeza. Se você só olhar para as ondas, reage com desespero. Você enfrenta uma crítica pública nas redes sociais. Seu impulso é se encolher ou explodir. Usar a força interna significa dizer: isso dói, mas eu já superei coisas antes. O que posso aprender aqui? Qual é a ação útil agora? Não é negar a dor, é usar a dor como informação ao invés de deixar ela te controlar. Liste agora 3 situações em que você lidou bem com algo difícil. Pode ser pequeno, terminou um projeto no prazo, teve uma conversa difícil que precisava ter, manteve uma rotina por uma semana. Anote os recursos que você usou: paciência, disciplina, conversas honestas, persistência. Isso é seu casco. Isso é sua força. Antes de reagir a algo hoje, feche os olhos por 5 segundos e traga à memória um desses momentos. Sinta o corpo calmo e aplique essa sensação no presente. Use a frase âncora: eu não sou o erro, sou a construção. Repita quando a dúvida apertar. Isso reconecta você com sua força real. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. A quinta estratégia é liberar o que não faz sentido. Viver com menos não é pobreza, é clareza. Você carrega pesos que não precisa carregar, relacionamentos que drenam sua autoestima, hábitos que consomem tempo e não te fortalecem, compromissos que você aceitou por culpa, não por escolha. Cada peso desnecessário consome energia que poderia ser usada para construir certeza prática. Imagine que você está fazendo uma trilha, carregando uma mochila. No começo está leve, mas ao longo do caminho você vai colocando coisas, um casaco que não usou, lembranças que não servem mais, objetos sem função. No fim do dia, a mochila pesa tanto que você não consegue mais apreciar a paisagem. Liberar é abrir a mochila e perguntar: isso ajuda na caminhada de hoje? Um relacionamento que te humilha aos poucos até parecer normal, um trabalho que drena sua dignidade todo dia, um hábito de rolar redes sociais por horas sem propósito, você se acostumou com esses pesos. Você acha que são parte inevitável da vida, mas não são. Você escolhe carregá-los e você pode escolher soltar. Liberar não exige drama, não exige confrontos explosivos. Exige decisão clara, exige passos pequenos e concretos.
Se é um relacionamento, talvez seja limitar conversas. Se é um hábito, talvez seja substituir por algo melhor. Se é um compromisso, talvez seja dizer não da próxima vez. Faça uma lista agora de coisas e pessoas que te drenam mais do que somam. Seja honesto, escreva sem filtro e, ao lado de cada item, coloque um passo pequeno e concreto para reduzir o impacto. Limitar encontros, desvincular-se gradualmente, 1 hora menos de tela por dia. E então defina uma pequena ação para hoje, uma mensagem clara, um ajuste de rotina, um não que precisa ser dito. Pegue um papel agora e escreva o item que mais pesa. Ao lado, escreva apenas um passo possível para reduzir esse peso amanhã. Diga em voz baixa: eu escolho diminuir o que me prende. Sinta como isso já cria espaço. Espaço para respirar, espaço para agir, espaço para construir algo novo. Se você se reconheceu nisso, comenta aqui embaixo: eu. Só isso. Quero ver quantos de vocês estão nessa jornada. Você tem agora 5 estratégias: treinar o julgamento, reformular o discurso interno, assumir responsabilidade, usar a força interna, liberar o que não faz sentido. Essas 5 criam a base. Elas mudam como você pensa, como você fala consigo mesmo e como você age. Mas ainda faltam 4. E essas 4 vão te ensinar algo crucial: como organizar sua vida para que a certeza não seja só um momento, mas um estado contínuo. Porque você pode ter a mente mais disciplinada do mundo, mas se seu ambiente é caótico, você gasta energia lutando contra a desordem ao invés de construir. Você pode ter o melhor discurso interno, mas se suas finanças são um desastre, a ansiedade vai sabotar tudo. Organização não é perfeccionismo. É reduzir atrito para que sua vontade tenha caminho livre. A 6ª estratégia é organizar para não ser manipulado pela desordem. Imagine que sua vida é um quarto com móveis jogados sem ordem. Cada decisão vira esforço extra. Onde está o documento? Que roupa usar? Que tarefa priorizar? Se o ambiente te empurra para gastar energia com detalhes, sobra menos combustível para ações que realmente importam. Organização é reduzir esses atritos para que sua intenção flua. Você termina o dia exausto. Pela manhã, gasta 20 minutos procurando o carregador. Escolhe o primeiro café que encontra. Sai sem ter conferido as prioridades do dia. Essas pequenas perdas somam-se e corroem sua confiança, porque cada decisão mal feita alimenta a narrativa de que você não tem controle. A ordem gera previsibilidade, e previsibilidade alimenta convicção. Quando você sabe onde estão as coisas, quando você tem uma lista clara de prioridades, quando você eliminou o ruído visual, sua mente para de desperdiçar recursos e foca no que importa. Faça isso hoje à noite. Reserve 5 minutos para revisão noturna. Pegue um caderno ou aplicativo de notas e responda 3 perguntas simples. O que avancei hoje? Onde desperdicei tempo? Qual é uma pequena correção para amanhã? E então, escreva uma única prioridade para o dia seguinte. Só uma, a mais importante. Agora, arrume o campo visual. Escolha um canto da sua mesa e deixe só o essencial: água, uma caneta, a lista de prioridades. Use caixas, gavetas ou pastas para esconder o restante. O objetivo não é estética, é reduzir ruídos que roubam sua atenção. E então, bloqueie decisões triviais. Padronize pequenas escolhas: roupas, café da manhã, rota. Cada hábito padronizado economiza decisões e preserva energia para o que precisa de criatividade e coragem. Pegue algo à sua vista agora que gera distração: um papel, um copo, uma notificação. Coloque fora do campo visual. Feche os olhos por 1 segundo e diga: organizo para agir. Abra e volte ao que estava fazendo. Esse gesto curto treina seu cérebro a preferir clareza. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora, vamos continuar. A 7ª estratégia é controlar o dinheiro básico.
Dinheiro é um dos maiores geradores de dúvida, não porque o valor em si seja poderoso, mas porque a desordem financeira alimenta a ansiedade que invade todas as áreas da sua vida. Você não precisa de curso de finanças, você não precisa de milagres. Você precisa de mapa e rotina. A regra estoica aqui é simples. Cuide do que depende de você e elimine a ruína quieta dos pequenos vazamentos. Você paga tudo no cartão e no fim do mês não sabe para onde foi parte do salário. Essa desatenção cria dúvidas sobre suas escolhas e bloqueia planos. Como você vai ter certeza de que pode mudar de carreira se não sabe quanto precisa para viver 3 meses? Como vai investir em um curso se não sabe se vai sobrar dinheiro no fim do mês? Ter controle básico devolve clareza para decidir com confiança. E controle básico não é complexo. É registrar, separar e cortar vazamentos. 3 ações simples que a maioria das pessoas nunca faz porque acham que precisam de um sistema sofisticado. Mas não precisam. Precisam de consistência. Faça o seguinte esta semana. Registre todo o gasto, por menor que seja. Pode ser no papel, em uma planilha simples ou num app de anotações. Objetivo: ver o mapa real das suas saídas. Você vai se assustar com quanto gasta em coisas que nem lembra. E então, separe 10% do que você recebe e direcione para uma poupança automática. Se 10% parecer alto, comece com 2% e aumente gradualmente. O importante é criar o hábito de reservar. Agora, identifique um gasto que pode ser cortado sem prejuízo ao seu bem-estar. Assinatura que não usa, entrega de comida diária que você pode substituir, compras por impulso que você faz quando está ansioso. Direcione o valor economizado para a reserva e crie um ritual financeiro semanal de 10 minutos. Cheque extratos, marque despesas recorrentes e ajuste uma ação para reduzir desperdício. Olhe agora para a última compra no seu cartão. Pergunte: foi necessário? Se não, anote: reduzir isso, e transfira mentalmente o mesmo valor para a sua reserva. Se puder, agende uma transferência pequena agora mesmo. Ação cria certeza. Intenção sem ação é só fantasia. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de anos de frustração. A 8ª estratégia é agir no que faz diferença. Existe uma imagem útil aqui. Um cozinheiro que cozinha com ingredientes da estação e segue a ordem das receitas. Ele não tenta transformar tudo de uma vez. Ele aplica técnicas simples na sequência correta. Na vida, agir onde há alavanca significa identificar pequenas ações repetidas que produzem efeito acumulado. Isso substitui dúvida por hábito, substitui paralisia por clareza. A maioria das pessoas confunde movimento com progresso. Elas fazem 1000 coisas que não levam a lugar nenhum, respondem e-mails que não precisavam ser respondidos, assistem vídeos que não agregam nada, participam de reuniões que poderiam ser um e-mail, e no fim do dia se sentem ocupadas, mas vazias, porque fizeram muito, mas avançaram pouco. Agir no que faz diferença é escolher as 3 coisas que realmente movem a agulha, e então focar nelas com consistência obsessiva. Um profissional que quer subir de cargo passa horas lendo sobre liderança, mas não executa 3 conversas semanais de feedback com sua equipe. O que vai gerar resultado? Leitura extensa ou prática consistente? A resposta é óbvia, mas a maioria escolhe a leitura porque é mais confortável. Liste agora 3 coisas que dependem de você esta semana e que, se feitas com regularidade, trariam diferença real. Seja específico. Enviar 3 propostas comerciais. Terminar um módulo do curso. Marcar 2 conversas com colegas para fortalecer relacionamento. E então, fracione essas tarefas em blocos de 15 a 30 minutos. Tempo curto elimina a desculpa da falta de tempo e aumenta a chance de começar. Use o método de pequeno passo. Se seu objetivo é estudar, comprometa-se com 20 minutos por dia. Consistência vence intensidade irregular. Melhor 20 minutos todo dia que 3 horas num sábado e nada o resto da semana, porque seu cérebro aprende por repetição. E repetição diária cria hábito.
e hábito cria identidade, e identidade cria certeza. Escolha agora uma das 3 ações que você listou. Faça um passo de 5 minutos que aproxima você dela. Pode ser abrir um documento, escrever o primeiro e-mail, rascunhar um roteiro, qualquer coisa que seja ação concreta. E quando terminar, diga em voz baixa: faço o que depende de mim. Esse micromovimento transforma a intenção em inércia positiva. A 9ª estratégia é aceitar o progresso intermitente. Aceitar o progresso intermitente não é resignar-se ao fracasso, é reconhecer que a trajetória é feita de tentativas, erros e recomeços. A resiliência útil não exige que você nunca falhe, exige que você saiba voltar ao caminho com menos drama e mais método. Exige que você trate falhas como dados, não como diagnóstico. Pense no jardineiro que planta e sabe que nem toda semente brota na primeira tentativa. Ele não se desespera. Ele ajusta o solo, muda o horário de rega, tenta outra variedade. Ele entende que cada falha é informação sobre o que precisa ser ajustado, e com cada ajuste ele fica mais próximo do resultado. Você tentou a disciplina de acordar cedo e escorregou por 3 dias. A reação comum é dizer: já que não deu certo, desisto. Mas essa reação é baseada na crença de que progresso é linear, de que você precisa acertar sempre, de que uma falha cancela todo o esforço anterior, e nada disso é verdade. A resposta estoica é outra. Identifique o obstáculo: sono pesado, hora de dormir errada, expectativa alta, e então corrija um elemento, só um. Talvez você precise dormir meia hora mais cedo. Talvez precise colocar o despertador longe da cama. Talvez precise reduzir a meta de 5h30 para 6 da manhã. Ajuste um elemento e volte ao plano. Recomeçar hoje, não na segunda-feira. Hoje. Defina agora uma resposta clara para dias de falha. Um reset ritual de 10 minutos. Escrever o que deu errado, o que você aprendeu e o primeiro passo para amanhã. E então, celebre mini vitórias. Registre 3 ações feitas na semana, por menores que sejam. Anote-as e releia às sextas-feiras. Isso reprograma seu cérebro para ver progresso ao invés de só ver falhas. E adote uma política de recomeço. Um erro não anula a sequência. Trate desvios como dados e não como diagnóstico. Se você manteve a dieta por 5 dias e comeu besteira no sexto, você não perdeu 5 dias. Você ganhou 5 dias de prática. O sexto é só informação sobre onde você precisa fortalecer. E o sétimo é chance de aplicar o que aprendeu. Pegue um papel agora e escreva uma tentativa antiga que você abandonou. Ao lado, escreva uma versão reduzida e mais fácil da mesma tentativa que você pode fazer amanhã. E então assine: hoje eu escolho evoluir. Guarde esse bilhete. Leia ele amanhã antes de começar. O que foi mais impactante para você até agora? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Eu leio todos. Você tem agora as 9 estratégias completas: treinar o julgamento, reformular o discurso interno, assumir responsabilidade, liberar o que não faz sentido, organizar para não ser manipulado pela desordem, controlar o dinheiro básico, agir no que faz diferença, aceitar o progresso intermitente. Cada uma ataca um aspecto diferente da sua paralisia mental. Sozinhas, cada uma já faz diferença. Juntas, elas formam um sistema completo de reprogramação mental. Mas técnicas sozinhas não bastam. Você precisa de um plano claro de implementação. Porque se você tentar fazer tudo de uma vez, não faz nada. Se você tentar dominar 9 estratégias em uma semana, desiste na terça-feira. A forma certa é progressiva. Você escolhe uma estratégia. A que faz mais sentido para você agora. E você pratica ela por 7 dias. Só ela, com consistência obsessiva. Sem pressa, sem pressão. Só repetição. Porque sua mente se reprograma por repetição, não por intensidade súbita. Por exemplo, você escolhe treinar o julgamento.
Todo dia, quando algo te deixar ansioso, você respira 3 vezes, nomeia o pensamento automático e escolhe uma interpretação alternativa. Só isso, 7 dias seguidos. No primeiro dia é difícil, no terceiro está mais fácil, no quinto você faz sem pensar, no sétimo virou hábito. Aí você adiciona a segunda estratégia, reformular o discurso interno. Agora você treina o julgamento e repete sua frase âncora 3 vezes pela manhã. Mais 7 dias. E assim você vai construindo sua fortaleza tijolo por tijolo. Sem pressa, sem perfeição, só consistência. Deixa eu te dar um exemplo prático de como isso funciona no mundo real. 3 cenas rápidas que você provavelmente já viveu ou vai viver em breve. Primeira cena. Você acorda ansioso, já se imagina perdendo o dia inteiro. Seu cérebro dispara pensamentos negativos em cascata, mas você não se identifica com eles. Você respira 3 vezes, você nomeia o pensamento, estou pensando que vou fracassar. E então você escolhe uma interpretação alternativa. Ainda estou aprendendo. Vou fazer uma pequena vitória hoje. Você faz sua revisão noturna de 5 minutos. Escreve a única prioridade do dia, arruma o campo visual e define uma ação de 15 minutos que depende só de você. O dia flui com mais controle. Você não foi arrastado pela ansiedade. Você escolheu o que fazer com ela. Segunda cena. Seu chefe faz uma crítica ao seu trabalho na frente da equipe. Seu impulso é se defender ou se encolher. Mas você respira. Você acessa sua força interna lembrando de uma situação difícil que já superou. E você responde com calma. Entendo o ponto. Vou ajustar isso hoje. Pronto. Você manteve dignidade. Você não alimentou o conflito. Você agiu com certeza. Terceira cena. Você percebe que está gastando mais do que ganha. A ansiedade financeira começa a sabotar tudo. Mas você para. Você registra seus gastos por uma semana. Você separa 2% da renda para reserva. Você corta uma assinatura que não usa. E você sente algo mudando. Não é que tudo se resolveu, mas você tem um mapa. E mapa gera clareza. E clareza gera certeza. Essas 3 cenas mostram o poder das estratégias em ação. Não são teóricas, são práticas que você pode usar hoje, agora, na próxima hora, no próximo momento de dúvida. E cada vez que você usa, você fortalece o novo padrão. Você reprograma sua mente um pouquinho mais. Mas você precisa entender uma coisa importante. Você vai falhar. Vai ter dias onde você reage automaticamente, onde esquece tudo o que aprendeu, onde volta para os padrões antigos. E tá tudo bem, porque progresso não é linear, progresso é intermitente. E a única vitória que importa é reconhecer quando você falhou e voltar a praticar. Marco Aurélio lembrava que o domínio interior se conquista com pequenas vitórias exaustivas e diárias. Nada místico, nada mágico, só prática, só consistência, só a decisão de não desistir de si mesmo. E você não precisa ser perfeito, você só precisa ser um pouco melhor que ontem, 1% melhor, e amanhã mais 1%. E depois de um ano, você não vai se reconhecer. Agora você tem tudo o que precisa. 9 estratégias, um plano claro, exemplos práticos. Mas ainda falta uma coisa. Falta você decidir, falta você se comprometer, falta você escolher agora mesmo uma estratégia que vai praticar esta semana. Não amanhã, não na segunda-feira, agora. Qual será a sua escolha? Treinar o julgamento? Reformular o discurso interno? Organizar para não ser manipulado pela desordem? Não existe escolha errada. Existe a escolha que faz sentido para você agora. E quando você escolher, pratique com paciência e consistência. Não espere resultados em 2 dias. Espere pequenas mudanças em uma semana, mudanças maiores em 1 mês, transformação real em 3 meses. Porque é assim que mentes são reprogramadas. Um hábito por vez, um dia por vez, uma escolha por vez. Agora você sabe como transformar dúvida em certeza. Não porque você virou infalível, não porque parou de ter medo, mas porque você aprendeu a agir apesar do medo. Você aprendeu a criar uma pausa entre estímulo e resposta. Você aprendeu a reformular seu discurso interno. Você aprendeu a focar sua energia no que realmente depende de você.
Essa é a diferença entre quem é arrastado pela vida e quem lidera a própria vida. Entre quem espera por motivação e quem age por disciplina. Entre quem fica preso na dúvida e quem constrói certeza através de ações repetidas. A fortaleza não surge da noite para o dia, mas cada prática que você faz hoje é um tijolo colocado. Cada vez que você pausa antes de julgar, é uma muralha erguida. Cada vez que você reformula uma frase negativa, é uma torre construída. E com o tempo, sua fortaleza fica tão sólida que a dúvida não consegue mais invadir. Agora você tem as ferramentas, você tem o conhecimento, você tem o plano. A única coisa que falta é a ação. E a ação depende só de você. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. Ninguém pode reprogramar sua mente por você. Só você pode decidir começar. Só você pode escolher evoluir. Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso, porque essa sabedoria pode mudar uma vida. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.